Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós vamos ver hoje a aula de número 16 do tomo 2, que vem sob o título Destruição Necessária e Destruição Abusiva, tendo como objetivos específicos refletir sobre a finalidade da destruição existente na natureza e analisar as diferenças entre destruição necessária e destruição abusiva. Antes de iniciarmos, como eu sempre faço, convido a todos para que curtam esse vídeo, para que o algoritmo do YouTube possa ofertar esse material a outras pessoas, para abençoar outras vidas. E também para que vocês continuem me estimulando a trazer materiais abençoadores aqui no nosso canal Universo da Mulher, para a nossa partilha, que sempre é tão agradável, não é mesmo? Então, vamos, como sempre, à leitura do nosso material e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Há duas formas de destruição no planeta. Uma é benéfica, a outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A segunda, não prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõem apreciar o conjunto. Não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome neste trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Por meio do incessante espetáculo de destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que desejem como a uma compensação. Objetar-se-á: não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais um ponto do que nos outros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso,
tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade, sem dúvida, puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado do seu envoltório. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais destro tirou do mais fraco. A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito, que não morreu, tomará outra. Pois bem, a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. A dominância da destruição melhor se conceituaria no dizer dos instrutores espirituais como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne a matéria, quanto no que se refere ao espírito. A célebre anunciação de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi uma antevisão científica no campo da matéria, do que os espíritos viriam confirmar mais tarde ao codificador. Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutuação, obedecendo à evolução e ao progresso, sob os processos mais variados e complexos. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. A destruição mútua existente entre os animais, mantida às custas da cadeia alimentar, atende à lei natural de preservação e diversidade biológica das espécies da natureza. No homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir,
acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. A sabedoria divina dotou os seres vivos de dois instintos opostos, o de destruição e o de conservação. Ambos funcionam como princípios da natureza. Pelo primeiro, os seres se destroem reciprocamente, visando diferentes fins, entre os quais a alimentação com os despojos materiais. Deus coloca o remédio ao lado do mal para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. É por essa razão que as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. A destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades. Infelizmente, existem significativas e graves destruições em nosso planeta em razão da desmedida ambição humana. A título de sustentação de preços de mercado, teóricos economistas, há algumas décadas, sustentam a vantagem da destruição de produtos e colheitas, como aconteceu no Brasil na década de 1930, quando milhares e milhares de toneladas de café foram queimadas numa demonstração inequívoca de insensibilidade, de egoísmo e de ignorância dos responsáveis por tais desmandos. Enquanto se estendiam os campos de queima de café no sul do país, em estúpida destruição, populações inteiras do Nordeste e do Norte não tinham meios de adquirir café para sua alimentação. Outros abusos que têm provocado a reação e os protestos das populações esclarecidas de todo o planeta, por sua profunda repercussão no relacionamento entre os seres vivos e o meio ambiente, são os problemas ecológicos. Relativamente recente tem sido a conscientização das populações para esse tipo de destruição que o homem, consciente ou inconscientemente, vem provocando na terra, nas águas e na atmosfera. Não se pode deixar de reconhecer que os novos processos tecnológicos, aliados à enorme proliferação de estabelecimentos fabris, sem os necessários cuidados capazes de evitar a poluição, vão causando a destruição da vida animal nos rios, lagos e mares, com o contínuo lançamento de dejetos e resíduos industriais nas águas, ao mesmo tempo
que fábricas e máquinas de toda espécie contribuem para poluir a atmosfera. Some-se a tudo isso a destruição contínua das florestas e de muitas espécies animais, e ainda a ameaça das bombas, usinas e lixo atômico. Tem-se um quadro sombrio das condições materiais do mundo contemporâneo, agravando-se pelo descuido, imprevidência e deseducação, gerando o desequilíbrio mesológico e perspectivas pouco animadoras. Sabemos, entretanto, que a destruição abusiva irá desaparecer paulatinamente da Terra em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. Atualmente, já existe um número significativo de indivíduos e organizações espalhados pelo mundo, seriamente trabalhando para que a vida no planeta se desenvolva num clima de equilíbrio, o que demonstra uma conscientização mais ampla a respeito desse assunto. E para concluirmos aqui a nossa aula, nós temos ainda em anexo um texto do Espírito Antônio Fernandes da Silveira Carvalho, vindo do livro Antologia dos Imortais, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e Valdo Vieira. E o texto, que é curto, nos diz o seguinte: excesso. Estende a luz do progresso. Quem serve a si mesmo exalta. Para quem foge do excesso, o necessário não falta. Sobriedade, generoso e entusiasta, se comedido também, aquele que nada basta, tendo tudo, nada tem. Muito interessante essa pequena poesia, não é mesmo? E fala exatamente o que acontece, né, gente? Então, como nós vimos aqui, nós vimos que a destruição natural, ela cuida do equilíbrio, não é? A natureza, ela oferta, pelo poder de Deus, de um ser se alimentar do outro, até pelo equilíbrio da reprodução e também para a alimentação dos seres, não é mesmo? E nesse caso, então, haverá sempre um equilíbrio divino, porque essa destruição ela é necessária e ela é harmônica, segundo as leis de Deus, porque o que se destrói é o organismo físico. O princípio inteligente retorna para as origens, segundo Deus deseja. Não há perdas aqui, não é mesmo? Assim, um trabalho de equilíbrio da natureza, segundo Deus determina. Agora, a destruição abusiva é feita pelo ser humano, infelizmente. Não é? Como nós vimos aqui, através dos gases, da poluição das fábricas, dos dejetos largados nas águas, da falta de cuidado, do desmatamento, da falta de cuidado com as florestas, com os animais. O ser humano sempre querendo ganhar, tendo sempre o poder em vista. Mas, com certeza, isso também vai evoluir. Contudo, nós que já temos uma consciência maior, temos que ir cuidando do nosso planeta, assim como muitas pessoas têm feito, não é mesmo? Reciclar o que é possível, cuidar dos animais, cuidar das reservas naturais, procurar corrigir aqueles que estão junto de nós, para que também juntos possamos somar nesses cuidados com a natureza, para que nós possamos preservar o nosso planeta. Então, meus queridos, essa aula não demanda muitos comentários nem muitas considerações, não é mesmo? O que nós precisamos é tomar consciência, porque a nossa parte da destruição é que é não natural. Nós é que cometemos os abusos, então o ser humano é que precisa se conscientizar, porque a destruição natural é para o equilíbrio e nós causamos o desequilíbrio, e está mais que na hora do que o ser humano precise, então, voltar a ter mais consciência, tomar mais consciência dia após dia. Sendo assim, então, meus amados, eu deixo esse material para nossa reflexão mais profunda e individual,
E lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar aqui comigo para que juntos possamos fazer a partilha do ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas para nos reunirmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30 para nos reunirmos e estudarmos juntos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos sagrados e benditos provenientes da espiritualidade superior. Desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãezinha abençoadora, e todos os nossos venerandos benfeitores espirituais possam nos guardar e nos conduzir aos caminhos do bem, e que nós estejamos com as nossas consciências ampliadas, a nossa gratidão estendida e a nossa boa vontade fazendo a nossa parte, para que sempre nos recordemos que nunca somos deixados sós e que esse grande amor sempre nos acompanha. Deixo então um beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia a todos nós.